Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Criar, o podcast do Distrito Criativo de Santa Maria. Pode criar, pode criar. Bem-vindos ao podcast do Distrito Criativo de Santa Maria. Pode criar! Hoje, eu, Luísa Vidal, juntamente com meu colega Eduardo Correia, acadêmicos de Relações Públicas, falaremos sobre audiovisual com um convidado muito especial. Olá a todos, hoje nós recebemos o Christian, ele que vem há muito tempo trilhando já uma carreira em audiovisual em Santa Maria e fora da cidade também. Possui uma larga experiência e uma formação muito vasta também dentro da área. Ele é formado em Ciências da Computação pela UFSM e está, em processo de andamento na pós-graduação em Cinema pela UFN aqui de Santa Maria também. E na área acadêmica também foi convidado para integrar o corpo docente, dos cursos de Design e Publicidade e Propaganda da SPM Sul, onde ele ministrou as disciplinas de audiovisual e agora está aqui em Santa Maria novamente conosco, trabalhando, atuando com a Finish Produtora e a Venturo, que são as duas criações ou cocriações dele também, porque agora ele já está expandindo um pouco mais, além do audiovisual, mas com outros nichos também dentro do trabalho que ele vem produzindo. E a pergunta inicial que eu gostaria que tu respondesse para nós, como que surgiu esse interesse pelo audiovisual, De onde que surgiu essa vontade, Porque era um campo não muito explorado na época que tu iniciou a graduação e nos anos que tu posteriormente, foi para outros campos. Então, da onde Vamos que lá. surgiu? Temos tempo? É uma longa história. Vamos lá. Eu comecei, basicamente, o meu interesse nunca foi exatamente o audiovisual. O meu negócio sempre foi computação gráfica. E aí vem o engraçado da Venturo nessa história toda, Que é uma empresa focada basicamente em computação gráfica. Mas, enfim, eu comecei basicamente por causa da computação gráfica. Sempre foi o que me seduziu, foi produzir imagens através de computadores e tal. O que torna a situação um pouco mais estranha ainda, Porque isso foi em 87, por aí. Nos primórdios da computação gráfica no mundo, vamos dizer assim. Ou pelo menos na aplicação comercial da computação gráfica. Existia questão científica, mas não era o meu caso. O meu negócio sempre... Em Santa Maria não tinha. Em Santa Maria não tinha, realmente não tinha no estado. Talvez assim, tinham uns caras perdidos como eu, que depois de um tempo a gente inclusive se conheceu, porque eram poucas pessoas que exploravam esse universo da computação gráfica. E naquela época surgiu um computador que era muito focado nessa parte de tentar produzir animação e imagens através de computador, que não era uma coisa usual nos computadores, nos PCs, que hoje a gente chama de PC, Que eram os Commodore Amiga, que eram consoles, que eram computadores que foram desenvolvidos justamente para trabalhar com animação. E o garoto propaganda chegou a ser o Andy Warhol, inclusive, uma época. Então, bem legal. E aí a gente começou a trabalhar eu comecei a trabalhar, a gente não tinha gente ainda, nem eu sabia que ia ter a gente, mas enfim. Era um campo aberto, inexplorado, e não sabia exatamente no que ia dar, porque, enfim, a história estava sendo escrita, eram os primórdios da computação. E aí meu pai trabalhava às vezes fora do Brasil, e aí ele, numa dessas idas e vindas, ele trouxe um desses computadores para mim, e eu montei no quarto lá e comecei a fuçar e tal. E aí, de vez em quando, tinha algum contato de alguém de fora, trazia umas revistas, aí tu lia as revistas, aprendia alguma coisa, tentava implementar e assim tu ia brincando. E aí eu comecei a dizer, não, quem sabe agora eu vou tentar ganhar uma grana com esse negócio, porque só meu pai me financiando não vai dar. Aí eu comecei a oferecer o trabalho de produzir logos animadas para os comerciais de TV, da época da RBS TV aqui em Santa Maria. Tinha os anunciantes lá, as lojas do varejo de Santa Maria, e geralmente tinha aquela... Foi assim, o meu início sempre foi publicidade, tá? O autoral, o cinema, o não publicidade veio posterior.
Até antes disso, foi com as pessoas que eu fui conhecendo no caminho. Na verdade, a computação em si foi o que me levou para esse universo da publicidade, e dentro da publicidade daí vem, né, a parte de live action, que a gente chama, né, que até então, na época, eu não trabalhava basicamente, como eu falei, só com computação, e aí eu fui vendo as possibilidades e fui repensando aquilo que hoje é a produtora, né? O que segue até hoje, inclusive em função da internet, mas a gente vai explorar isso mais adiante. Mas assim, o início foi em função de um computador para fazer vinhetas para publicidade santamariense. Foi basicamente esse o começo. Tem cada história que tá... Deve ser uma memória afetiva muito grande, né? Porque foi uma coisa de certa forma pioneira, e quando, para vocês terem ideia, quando eu comecei, parece boleiro, quando eu comecei, não tinha ninguém no estado que fizesse esse tipo de trabalho. Aí o que começou a acontecer? Eu comecei a receber pessoas de outras cidades, de Porto Alegre, de Juí, de Cruz Alta, de Passo Fundo, de Uruguaiana, de Pelotas, de tudo que é lugar do estado, eles vinham, eles são os diretores dos trabalhos publicitários, vinham me dirigir para eu produzir essas vinhetas. E aí a gente passava 1-2 dias trabalhando nisso, e eles iam embora com a fita deles e com a vinheta, para depois eles irem lá na RBS, editar esse material e incluir no comercial que eles estavam montando. Então, basicamente, esse foi o começo. Quando tu começou a trabalhar através desse computador, enfim, que o teu pai te forneceu, e o teu ser autodidata também, né? Porque, como tu falou, tu mesmo foi atrás do conhecimento através de revistas, enfim, o que estava à tua disposição. Isso aconteceu enquanto tu ainda estava concluindo a graduação, ou tu já tinha encerrado o curso, concluído o curso? Eu tinha 16 anos de idade. Foi bem antes. Ah, muito interessante. Então, na verdade, tu já começou a atuar, a desbravar esse universo antes mesmo de... Eu comecei com 15 para 16 e eu abri a produtora, eu fui menor emancipado com 18, 19 anos. Naquela época eu só podia abrir empresa aos 21, se eu não me engano, que é a maior idade, não lembro o nome. Mas enfim, e aí eu fui emancipado com 18 ou 19 para poder abrir empresa. Dos 16 aos 18, 19 eu fiquei aprendendo, vamos dizer assim, fiquei estudando, ou melhor, fui aprimorando os conhecimentos, e aí quando comecei a ter uma atividade econômica relevante, daí eu resolvi abrir a empresa. E por isso que foi em 93, isso que, por sinal, nós estamos em 2023, nós estamos em novembro, a Finish fez 30 anos faz alguns dias agora. Quais foram, imagino que muitos, ainda mais que tu foi o pioneiro, né? Quais foram os principais desafios que tu enfrentou nessa tua trajetória no audiovisual? São muitos, na verdade. Mas, assim, um momento marcante, eu acho que é legal deixar claro que vamos lá, a questão, o audiovisual sempre teve uma barreira tecnológica muito grande imposta para quem queria atuar, né? As câmeras, as ilhas de edição, toda a infraestrutura olha o estúdio que a gente está aqui, isso aqui tudo uma estrutura cara, né? E ela acaba sendo uma barreira muito grande para tu poder, se tu quiser, empreender nessa área, né? O que aconteceu, a grande transição do analógico para o digital, né? Eu como profissional comecei a atuar no final da analógica, né? E peguei a transição para o digital que a gente vive hoje, que eu já considero como um momento pós-digital. A gente essa transição já passou, né? Só que no momento dessa transição, ou melhor, no momento imediatamente anterior a esse período de transição, os equipamentos custavam alguns milhares de dólares. Era muito caro ter um vídeo, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, quando eu abri a Finish em 93, eu pegava meus equipamentos, meu computador, e não tinha carro, eu pegava de ônibus. Cara, eu cheguei a pegar gabinete de computador, né, debaixo do braço, eu entrava no ônibus, ia até a RBS TV lá e conectava meu computador num videocassete desses da RBS para gravar a vinheta. Cara, isso é uma mão de obra desgraçada, só que não tinha como ter um equipamento desses, porque é muito caro. O que aconteceu? Quando eu comecei a vislumbrar esse universo de explorar o audiovisual, eu disse, não, vou ter que comprar um negócio desse. E aí que começaram os movimentos que tu vai vendo que são impactantes, que é investir alguns milhares de dólares nesses equipamentos. E qual foi
o momento que virou a chave? Quando veio o digital. Tudo muito mais barato, né? Acessível. Né? Tu compra uma câmera super bacana hoje com 2, 3, 4 mil dólares, tu compra uma belíssima de uma câmera, né? Um baita no computador, ou se bobear, tu faz isso com celular. Então, assim, não tem nem comparação. Né? Eu cheguei a comprar uma câmera que custou 37 mil dólares. Cara, 37 mil dólares hoje, para mim, é completamente inviável investir no equipamento. Então, eu acho que o grande pulo do gato que a gente teve no mercado foi a democratização do acesso dos insumos, dos meios de produção, que era uma coisa proibitiva antes, né? Não tinha como. Tanto é que quando eu surgi como um pequeno fragmento na indústria, vamos dizer assim, da publicidade, do audiovisual na publicidade, que é fazendo só as vinhetas. Né? Não gravava, não tinha câmera, né? Não tinha nada disso, não tinha videocassete para editar, não tinha nada disso. Então, foram muitos anos, né, de evolução, como tu bem vinha dizendo, da tecnologia e dessa popularização, digamos assim, do audiovisual e das ferramentas que tu utilizava na época e que hoje tu pôde ter um acesso mais facilitado, né? Então, acredito que tenha sido fantástico para te poder acompanhar isso de perto e literalmente com a mão na massa, né, como se diz o ditado. Queria saber, então, desde aquela época e até os dias atuais, assim, algo que te marcou no audiovisual, alguma coisa que te impactou, assim, que te fez mesmo... Eu falei anteriormente sobre essa questão de como é que o audiovisual, como é que o autoral, ou seja, o cinema e não a publicidade, acabaram entrando na minha vida profissional, que foi justamente o momento que... enfim, eu construí toda a trajetória na publicidade, né? E a partir do momento que eu comecei a me envolver com outras pessoas, porque o audiovisual, como você sabe, ninguém faz nada sozinho, né? É sempre uma equipe muito grande, tu vai conhecendo pessoas e essas pessoas vão sempre contribuindo com a tua formação e com as novas possibilidades que acabam surgindo. E aí eu conheci um cara que trabalhou muito... Ele era que nem eu, só que no autoral e não na publicidade. E aí eu comecei a me aproximar dos trabalhos dele em função de que ele também estava produzindo publicidade, ele também estava começando a dirigir publicidade, e eu comecei a me interessar pelo autoral, que é o Luiz Alberto Cassal, que vocês devem conhecer, que é documentarista. E foi justamente com ele que eu comecei a ter contato mais próximo com o autoral. Né? Já tinha feito alguma coisa com o Sérgio Assis Brasil também, que também é um expoente aqui em Santa Maria no cinema. E foi esse momento da descoberta de aplicar o conhecimento audiovisual, que até então era pura e simplesmente publicitário para mim. No autoral foi um momento que, né, deu outras possibilidades. A gente, dentro da produtora, a gente sempre brinca que a publicidade ela é extremamente satisfatória do ponto de vista técnico, do desafio técnico, não tem a menor dúvida disso. Ela ajuda a pagar as contas fundamentalmente, porque é dali que vem o dia a dia do trabalho, né? Para a gente poder ter uma empresa saudável. E no autoral, que são trabalhos que são um pouco mais longos, às vezes não tem muito recurso, quando vê não tem nenhum, mas a gente tem uma liberdade criativa muito maior, porque nós, como produtora, a gente se coloca numa posição muito de ser demandado, né? Quando a gente é contratado, já existe uma ideia, já existe um roteiro, ou se não existe, é algo muito... Já existe algo mais concebido com relação ao que é o produto audiovisual. E muitas reuniões, alinhamentos... A gente está mais na execução disso, na verdade, e contribui alguma coisa também, claro, mas não como no autoral. No autoral tu tem a chance e a possibilidade de criar alguma... a gente quer rodar um videoclipe, quer rodar um curta-metragem sobre algum tema que seja algo... isso, onde o cliente somos nós, vamos dizer assim, né? A gente não tem uma aprovação de um cliente externo, sim uma aprovação só nossa com relação ao que a gente está produzindo. Então, foi um momento gratificante dentro do audiovisual poder pegar essa bagagem toda técnica da publicidade e tal e poder dar uma outra direção, né? Muito legal, né? Eu acho que isso que tu trouxe pra gente fala muito sobre a ampliação do repertório,
né? É basicamente aquela coisa do como duas cabeças pensam melhor do que uma e como a gente compartilhar visões com outras pessoas, muitas vezes de segmentos não iguais aos nossos, acaba ampliando muito. Isso é muito rico, né? É um compartilhamento muito rico. E tu me falando sobre isso também é uma coisa que me fez pensar, né? Sobre como, por vezes, a gente acaba atuando muito numa área, o nosso olhar acaba ficando enviesado, né? Por exemplo, trabalhando muito na publicidade, a gente acaba tendo muitas métricas para se apegar. Então, a gente sabe quando um trabalho atingiu o objetivo proposto, etc. E eu imagino que no autoral a gente tem mais liberdade para trabalhar com isso. E essas métricas não sejam tão tangíveis, né? Imagino. São diferentes. Imagino que isso é muito legal. Até eu queria saber de ti, qual foi o trabalho mais inusitado que tu já fez assim no audiovisual? Já fiz cada coisa no audiovisual, meu Deus. O trabalho inusitado, quando eu ainda era mais focado em computação e não tanto em live action, ou seja, né, basicamente ainda éramos uma produtora focada em computação, eu não lembro o ano, meu Deus. A gente fez uma reconstituição tridimensional de um assassinato para um júri. A gente foi contratado para fazer uma simulação de como é que supostamente se deu a execução de um rapaz que, segundo a acusação, era um criminoso, segundo a defesa não era, enfim. E a gente recebeu todos os estudos, toda a perícia da Polícia Civil para fazer a nossa avaliação possível sobre, desde trajetória de bala, possível ângulo de visão do atirador e da vítima. Então teve uma série de... Foi um tanto desafiador. Não sei exatamente qual é o rigor técnico que a gente poderia conferir aquele material para que ele fosse realmente verossímil. Para ser o mais preciso possível, né? É uma coisa muito, muito doida, porque como era um júri popular, eu também acho que essa peça audiovisual acabou sendo muito mais... determinante. Muito mais para ilustrar como é que o fato aconteceu do que realmente querer provar que foi daquele jeito, porque eu não tinha embasamento científico, né, para poder determinar exatamente o campo de visão do atirador e a trajetória de uma bala e o ângulo de... Não é minha área, não é comigo. Então, na época, eu e mais 2 colegas meus, a gente trabalhou nesse job, e aí a gente produziu esse vídeo e eu acho que ele foi usado no júri para causar mais impacto no júri com relação à condenação ou não desse rapaz, ou melhor, de quem supostamente executou ele, do que realmente dizer, foi tal, né? Foi dessa forma que aconteceu. É mais uma peça publicitária para um júri. Dá para dizer que é isso. Bem desafiador, né? A gente pode dizer. Assustador, inclusive, Não porque tinha eu fui de vender, mas tinha a intenção de demonstrar. Inclusive, fui no interior de uma chácara, não sei aonde, mas assim, num lugar nos confins de Alvorada, onde ele estava escondido quando foi encontrado, executado ou morto. Enfim, é um troço maluco. Diferente, bem diferente. Só imagino. Enfim, acho que emendando com essa tua pergunta, seria muito interessante se tu pudesse falar para nós quais habilidades e técnicas e também comportamentais tu acredita que uma pessoa que queira trabalhar com audiovisual precisa ter e desenvolver. Ai. Aí nós vamos entrar numa área que é tensa. Olha só, depende muito para que área tu quer ir no audiovisual, tá? Eu, como você já deve ter percebido, eu sou um cara muito da área técnica, né? Não sou exatamente um cara criativo. Dentro da área técnica, se tu for trabalhar com algo da pós-produção que seja muito técnico, tu vai te deparar com ferramentas que são bem complexas, muitas vezes. Se tu for trabalhar com 3D, então, não precisa nem falar, né? É muito complexo. Então, a primeira coisa que tu tem que ter, se tu quiser trabalhar com a parte técnica no audiovisual, tu tem que ter paciência, resiliência, vontade de ficar apanhando e continuar apanhando mais um pouco, para depois progredir um pouquinho mais
Ou seja, tu tem que ter muito tempo, muita disciplina, tu vai ter que abrir mão de muita coisa, tu vai ter que abrir mão de muito. Eu percebo, e aí que está a parte complexa que eu ia dizer, como eu na produtora passam muitas pessoas na produtora e as gerações mais jovens, por incrível que pareça, eu estou ficando velho, eu não sei como é que isso está acontecendo comigo, e as pessoas estão vindo mais jovens para dentro da produtora, é muito engraçado, e eu percebo que existe uma ansiedade e um imediatismo muito grande, absurdamente grande. Ninguém consegue conceber. Eu não tô, veja bem, isso aqui não é não é uma recomendação, tá? Mas ninguém consegue conceber virar uma noite trabalhando, tentando descobrir como funciona uma determinada ferramenta, né? As pessoas não pensam no trabalho como um início, meio e fim, sim como o final. Chegar no produto final e pronto. E, cara, não é assim que funciona. Realmente é muito tempo dedicado. E eu cansei de esquecer às vezes que eu comecei a trabalhar em algo e quando eu vi, estava à noite, e quando eu olhei de novo na janela, tinha o sol saindo e eu comecei a me dar conta, cara, tô cansado. Por isso que de manhã eu geralmente dormia, de madrugada é que eu trabalhava. Mas, essa coisa do tempo, da dedicação, do estudo pesado, intenso e de lidar com a frustração de não conseguir. Não ficou bom, ficou uma porcaria, tem que refazer, tem que começar do zero. Quê? Começar do zero? Claro, começar do zero. Cansei de ouvir isso, mas eu vou ter que começar tudo do início de novo. Isso, começar do início. Tá, mas eu tenho que voltar tudo que eu já fiz. Isso, tem que voltar tudo que tu já fez. E aí vem a questão da negação, né? Tu não aceitar. Aí já vem a coisa, mas não tá tão ruim assim, tá péssimo, tá uma bosta. Volta que isso não tá bom, tá ruim. Às vezes é difícil da gente enxergar algo errado numa coisa que a gente demandou tempo. Né? É que tu demandou tempo, tu te dedicou tanto no teu crivo, tu deu tudo que tu podia. Para alguém chegar e dizer que tá ruim, não vai ser assim. Então é complicado. Ok, tô falando isso do viés técnico, tá? Mas na parte criativa, esse processo também é dolorido, vamos dizer assim. É muita referência, consumir muito material que te ajude a ampliar teus horizontes e criar uma caixa de areia que tu possa brincar das formas mais variadas possível, sabe? Isso não é uma coisa que vem assim de uma hora para outra, é uma construção. A gente, na produtora também, ou no audiovisual, você já deve ter percebido, né? Ninguém nasce diretor de cena. Não existe, eu vou ser diretor de cena. Quer dizer, até tem, mas, enfim, eu não acredito muito nisso, mas é uma construção, tu leva anos para se tornar um diretor de cena. Hoje em dia, já existem cursos e centros de formação onde tu entra para ser diretor de cena e depois de 10 anos tu sai de lá, ou depois de um bom tempo tu sai de lá diretor de cena. Antigamente isso não era bem assim, tu começava numa área adjacente ao audiovisual, ia indo. Quando tu via, tu estava fazendo direção de foto, quando tu estava iluminando cena, daqui a pouco tu estava editando, e daqui a pouco tu tem uma trajetória de 10, né, ou sei lá, X anos lá, e tu diz, já vi muitas facetas do audiovisual, já me deparei com vários desafios dentro do audiovisual, eu acho que eu estou pronto para dirigir. E aí tu, né, acaba fazendo isso. Eu estou vivendo isso com o meu sócio, o Evandro Rigon. É um cara que começou comigo como assistente, isso na década de... nem lembro quando. E aí ele está... Hoje, faz uns 2 anos, 1 ano, 2 anos, ele começou a dirigir. Ele tem uma trajetória quase tão longa quanto a minha. Agora ele está começando a dirigir. Lá se vão, no caso dele, uns 20 anos para agora ele se atrever a dirigir. Então, eu acho que tem que ter uma certa bagagem para poder evoluir dentro do audiovisual. Estou usando a direção como exemplo, mas isso vale para montagem, né? Para tu ser um montador mesmo, um cara que sabe contar a história com as imagens que são dadas, cara, é tempo, é horas bunda na cadeira, é muito tempo. Com certeza, né? Todas essas capacidades técnicas e criativas, como tu comentou, tu vivenciou na pele e passou por isso durante esses anos em que tu vem trilhando essa tua trajetória. Então, a gente quer saber de ti em que momento, durante isso, que virou uma chave na carreira do Christian, que tu parou assim e, algo tá numa crescente, mudou.
né? Em que momento que tu pôde perceber isso, assim, durante a tua carreira? De repente, pode ter sido até um trabalho específico que tu sente que foi uma algo grande que- oportunidade, assim, e que foi responsável bateu por a alavancar a porta. tua carreira. Assim, sempre foi um crescimento muito linear, né? Essa pergunta de você já denota uma questão geracional. Vocês acham que, né, plim, existe uma virada de chave? Claro que tem, esses momentos existem, só que eles são momentos diluídos no tempo, são momentinhos, vou dizer assim. Então, tem várias etapas nessa trajetória que eu enumeraria. Não tem uma específica, né? Eu sempre... Vamos lá. Eu comecei com a questão da computação gráfica, como eu já coloquei. Isso foi indo desde 89, quando eu comecei a fazer os primeiros trabalhos, até 94, 95, 96, por aí, quando eu parei de só fazer computação gráfica e eu percebia que existia uma demanda do mercado para produzir uma peça audiovisual completa, né? Ou seja, ter uma câmera, ter uma ilha de edição, ter um vídeo para poder editar. Então, a produtora, que até então já não era mais tão pequena assim, já tinha alguns 2, 3, 4 anos, adquiriu esses equipamentos e a gente começou a produzir esses trabalhos publicitários na íntegra, né? E aí começou a contratar gente para trabalhar, e no início não existia essa mão de obra em Santa Maria, a gente importava o pessoal de Porto Alegre e o pessoal de Porto Alegre vinha para cá para trabalhar nesses trabalhos e eu colava a galera daqui neles para eles irem aprendendo com eles, porque esse intercâmbio foi fundamental para formar mão de obra local naquela época para que a gente depois conseguisse ser autônomo nessas produções. Aí o tempo também passou mais um pouco, mais uns 5, 6 anos, no final da década de 90. Eu fui contratado para trabalhar, produzir uma campanha política na íntegra, uma coisa que a gente nunca tinha feito até então. A gente já tinha fornecido vinhetas de candidatos políticos para a campanha, né? A gente foi contratado para produzir, portanto, uma campanha inteira e isso acabou entrando no calendário da produtora nos anos posteriores, ou seja, de 2000 em diante. A gente sempre produziu campanha política de 4 em 4 anos para as campanhas majoritárias locais. E tornaram uma referência ali para os políticos, de certa forma foi um mercado fixo, vamos dizer assim, de 4 em 4 anos, que a gente acabou abrangendo, atuando. né? Exatamente, incorporando. E isso também estava no meu radar na época que eu resolvi equipar a estrutura da produtora para poder atender esse tipo de demanda. A questão de ter um estúdio, de ter uma sede física que comportasse produções maiores e com uma certa autonomia e flexibilidade por ter um estúdio. E assim foi indo, né? E a gente sempre foi muito de olho, a gente sempre atentou muito às novidades do mercado, do ponto de vista tecnológico e também narrativo, criativo, mas do tecnológico foi muito marcante, porque quando a gente começou a querer imagens aéreas, por exemplo, essa é uma passagem bem interessante também, que em 2011 começou a se falar em drones, né? Que mostrava na TV lá, né, nos Estados Unidos, no Japão, tinham drones e tal, mas eram drones, né, de brinquedo, vamos dizer assim, drones de entretenimento e não para uso profissional ainda. A gente começou a se interessar por isso em 2012, a gente começou a comprar peças e começou a montar, não existia drone pronto. Ninguém comprava um drone pronto como tu compra hoje. E a gente começou a comprar peças e montar drones, e a gente começou a comprar esses equipamentos, integrar, criar eles e montar, até que eles começaram a voar e pararam de cair. Aí quando eles pararam de cair, a gente disse, tá, agora a gente pode pendurar uma câmera nele e vamos ver o que acontece. Aí a gente deu umas derrubadas, em 1 ou 2, mas tudo ok, até que eles pararam de cair já com as câmeras embarcadas. E aí a gente começou a produzir imagens aéreas. E não tinha no Rio Grande do Sul ninguém que fizesse isso, não tinha no Brasil. Tinha poucos fornecedores no Brasil. Então, 2012, 2013, 2014, a gente trabalhou no Brasil todo, produzindo imagens aéreas para O2, para Conspiração Filmes, para todas as grandes produtoras brasileiras que acabaram nos contratando para produzir imagens aéreas porque não tinha. Tu comentava com a gente, então, sobre essa questão dos drones e de todas as produções que a
produtora participou. Então, eu gostaria de saber também, não só, claro, dentro dessa temática dos drones, mas campanhas publicitárias, né, que tu enxerga que tenham sido irretocáveis, né, dentro do Brasil. Algo que talvez tu mesmo tenha trabalhado, uma campanha publicitária que tu enxergou assim um grande potencial nela, ou que tenha dado certo, ou então que tu viu de fora também e que tu admira muito. A gente tem hoje as propagandas da Coca, por exemplo, que fazem muito sucesso todos os anos no Natal. Eu não sei, tanta coisa em termos publicitários que a gente vê que eu tenho dificuldade de pensar uma e elencar ela. O que eu acho que é legal da gente ressaltar dentro da publicidade, eu acho que vem a questão da mensagem do que a publicidade pode trazer. Né? Quando eu gosto de algo que vá um pouco mais longe do que aquela coisa rasa de simplesmente o varejo da publicidade. Eu entendo que isso é necessário, faz parte, vivo disso, não tem problema nenhum, mas é legal quando tu vê uma peça publicitária que tem um conteúdo que vai muito mais além a simplesmente incentivar ou promover o consumo de um produto ou algo do tipo. Então, acho que quando há propósito na quando tem propósito, quando é algo mais valor que tem um da impacto, campanha e não apenas o valor do produto. Exato. Quando tem uma mensagem além disso. Então, eu acho que, como eu havia dito também, a questão da Coca-Cola, eles têm isso muito presente, né? O valor do Natal, o valor da presença, Sim, mas tu tem uma marca muito forte envolvida. Claro que na publicidade é óbvio que tu vai ter sempre, mas eu acho que esse tipo de ação de conteúdo publicitário, eu acho que é o que tem que ser ressaltado e é o que a gente... acho que eu curto mais, pelo menos. Muito legal essa tua visão, né? Que amplia, vai além do convencional, das propagandas que a gente assiste na televisão e que muitas vezes tem apenas esse fim comercial, né? Acho bem interessante. Queria saber de ti também quais são os teus últimos trabalhos, os trabalhos mais recentes que tu tem atuado, se tem algum específico que tu gostaria de comentar com a gente. Eu tenho uma péssima notícia para vocês, então, porque eu virei um burocrata já há muito tempo e eu, na verdade, isso, quando... Eu não lembro quem exatamente fez a pergunta da virada de chave, enfim, um ponto marcante quando eu me autodemiti da produção e passei a só administrar e gerenciar a empresa. Porque isso também foi uma coisa meio inesperada. Eu não pensava que isso fosse acontecer, porque quando eu entrei nessa coisa da computação gráfica lá no início, é porque era um desejo meu e eu adorava aquilo, achava fantástico, incentivado por um tio meu, eu esqueci de falar isso, incentivado por referência de um tio meu, que a família a minha mãe é portuguesa, né, e toda a minha família por parte de mãe são todos portugueses. Meu tio trabalhava com produção audiovisual em Portugal e eu sempre acompanhava à distância os trabalhos dele e aquilo foi me seduzindo, e era computação gráfica também, era no audiovisual também, e eu fui para esse lado por causa desse estímulo. E eu sempre me imaginei, né, no futuro, com 50 anos que eu tenho hoje, trabalhando realmente nisso e tendo desenvolvido a minha carreira muito... aprendendo muito mais do que... Eu nunca tive viés empresarial, nunca foi quero dominar o mundo. Não. Eu queria profissionalmente crescer e ter trabalho e acabar trabalhando em produções mais relevantes e tal, e, enfim. Mas aí o tempo foi me mostrando um outro caminho, que quando eu comecei dentro do meu quarto. Depois do meu quarto eu fui para a sala. Depois da sala, meu pai desapropriou a garagem de casa e botou os computadores lá para trabalhar. Depois eu fui, né, assim eu fui indo aos poucos. Quando eu vi, tinha uma empresa com uma galera trabalhando. Aí eu disse, agora chega um ponto que eu parei de sentar na frente da máquina, sentar na frente do computador, ou ficar atrás da câmera, e fico mais dedicado a gerenciar e administrar a empresa e tentando ver os novos rumos, vamos dizer assim, do nosso mercado. Foi a hora de expandir as visões. É a hora de, dentro dessa expansão de visão, encontrar o caminho a seguir. Entendi. A gente pode dizer, então, que tu saiu do operacional e passou para a parte da gestão da empresa. E teria algum trabalho, então, recente da própria produtora que tu gostaria de compartilhar conosco? Tem um material que está no ar agora, por sinal,
ele tem várias características bem legais. Uma delas é que a gente até fala isso nos bastidores dentro da produtora, que isso também foi uma coisa que eu não falei ainda, que o nosso trabalho como produtora mudou muito por causa da internet, né? Até então a gente era basicamente televisão, né? A gente produzia comerciais de 30 segundos, de vez em quando de 15, mas 30 segundos, e ia para a RBS TV ou para uma emissora de TV para ser transmitido. Isso, né, em 2012, 10, por aí era a realidade, e aí começou a haver uma transição que agora é muito raro a gente mandar um comercial para TV. É bem raro a gente produzir alguma coisa para TV, porque a gente produz basicamente para a internet. A nossa janela de exibição meio que mudou de lugar. Mas aí, voltando ao exemplo que tu me indagou, a gente produziu um comercial como os de antigamente, a gente chama lá na produtora, que é uma campanha do lançamento da nova loja do Supermercados Beltrame aqui em Camobi, que é uma peça publicitária de antigamente, né, vamos dizer assim, que tem elenco grande, tem uma locação, tem direção de arte, tem casting, tem todo um envolvimento e uma estrutura de produção que dificilmente na nossa realidade de interior se faz para a web. Poucas vezes faz para a TV, que dirá para a internet. Mas então esse é um trabalho que sempre é muito bem-vindo, porque resgata, de certa forma, as nossas raízes. Para mim, que sou mais velho, tem uma certa nostalgia também de voltar para aquilo que foi a essência do meio onde eu me forjei, né, dentro da publicidade. Então é legal sempre ter esse tipo de oportunidade de poder ver de novo uma produção antiga dessas no ar. Não, é fabuloso a gente acompanhar isso. Eu não participei, né, enfim, mas eu vi não a produção, mas as postagens de vocês, acompanhei sim, tudo que vocês publicaram no Instagram, e realmente, assim, incrível, né? Quando o mercado veio para cá, eu não esperava que fosse ter uma produção tão grande em cima disso, né? Mas, enfim, tu contou ali para nós um pouco também sobre as referências que tu teve, sobre pessoas que passaram pela tua trajetória. A gente gostaria de saber de ti também, se tem hoje uma pessoa que é referência para ti, ou que tenha sido referência para ti durante a tua trajetória, durante algum momento que tu precisou de uma expansão e teve uma pessoa assim que, aquela pessoa, esse cara, ou enfim, eu sou meio relutante com esses apontamentos, porque quando eu aponto, eu estou excluindo, né? Tem muita gente que, não sei se eu fui claro no meu discurso esse tempo todo, que eu sempre fiz questão de dizer que não é um ponto crucial que determina. Quer dizer, até pode ser, é difícil isso, mas enfim, eu acho que são muitas pessoas que passaram desde que eu comecei a trabalhar nessa área, desde que eu montei a produtora, e que me influenciaram, cada um da sua forma, cada um com seu viés. Dá para dizer que eu sou uma compilação desse monte de referência desse pessoal todo. Eu citei o Cassol porque, o Cassol é um cara que, além de ser bastante conhecido, trabalhou muito tempo, é um cara, além de tudo, é um amigo meu também. E que segue no audiovisual e segue fiel às origens dele no que diz respeito ao documentário e ao autoral, porque foi realmente um ponto marcante e que fez essa transição. Mas tem várias outras pessoas. Eu trabalhei com profissionais excelentes, o Luciano Ribas como na parte de direção de arte, o Gerson Klein, que lá no início também foi um artista assim, de mão cheia, trabalhando muito com animação. O próprio meu sócio, Evandro Rigon, que é um cara fora de série, que também sempre teve a visão de ir galgando cada etapa com muito afinco e dedicação, para ir aprendendo e progredindo. Cara, é muita gente para elencar. Hoje, na produtora, por exemplo, a gente tem o Léo Roatti, que é um cara que, apesar de não ser
jovem, não ser velho, não é tão jovem assim, porque é um cara mais próximo da minha idade, assim, mas também é um cara que muito contribuiu, porque apesar de ele ser um cara, ele também tem muitas facetas diferentes do usual para alguém que é do audiovisual. Ele é um cara formado em teatro, ele é doutor em novas tecnologias e trabalha com publicidade e também com autoral, então é uma mistura maluca. Então, essas pessoas, essas referências, essa galera que faz com que a produtora exista. Eu acho que esse que é o grande Não lance. precisava necessariamente ser uma referência, mas esse compilado que tu fez eu acho que de falei pessoas que passaram pela tua trajetória e que, de certa forma, deixaram a marca delas em ti, né? Falei que não ia falar e falei. Mas, enfim, e aí deixei um monte de gente de fora e eu já fico atucanado. Putz, não falei do Lucas, não falei do André, não falei do Caveira, sabe? Uma galera, muita gente que passou. Só para você ter ideia, por exemplo, a Anne Bajotto foi uma das primeiras diretoras de publicidade em Santa Maria. Ainda tem, que é a Cuca Vicedo, que até hoje ainda atua, que é uma baita diretora também. Mas a Anne trabalhou com a gente na Finish muito tempo e foi ela que me levou para a SPM para ser professor, porque ela depois foi embora de Santa Maria, trilhou a área da docência e, num determinado momento, precisavam de um maluco lá e aí ela lembrou de mim e me chamou para dar aula lá. Então, olha como é que as coisas vão se conectando, assim como se afastam, voltam a se conectar de novo. Qualquer área, assim. Acho que não é só audiovisual, mas o audiovisual é muito móvel. Então, acho que ele propicia esses encontros e desencontros de maneira mais intensa. Eu acho que esse comentário que tu fez, né, sobre não ter uma referência exclusiva, mas foram, sim, várias pessoas que agregaram de formas diferentes na tua visão em relação ao audiovisual. Acho que isso tem tudo a ver com o que tu comentou, né, sobre o enriquecimento que foi quando tu trabalhou com uma pessoa do audiovisual que não era desse viés publicitário, mas sim do viés autoral. E eu acho que tem tudo a ver também com o comentário que tu fez quando a gente perguntou quais habilidades a pessoa teria que desenvolver tecnicamente e comportamental. Porque eu acho que essa tua visão, né, sobre o quanto diferentes pessoas enriquecem de maneiras diferentes, tem tudo a ver com a humildade profissional, né, de tu entender que eu acho que isso tem muito a ver. Acho que é um pilar que tu trouxe bastante pra gente, assim, que muito mais do que habilidade técnica, a pessoa precisa ter a humildade de aprender. Então, eu queria encerrar essa nossa entrevista te perguntando de que forma que tu se mantém atualizado atualmente em relação às tendências do audiovisual, essas mudanças que vêm acontecendo de forma muito constante e muito rápida através do ambiente digital, né? Tanto de equipamentos quanto de ferramentas para estar trabalhando no softwares, enfim, né? Bom, claro, a internet facilitou muito, ou facilita muito, porque a gente tem, né, muitos lugares para se informar, para ir atrás e para assistir, mas a questão da atualização, eu acho que é uma coisa meio intrínseca ao nosso meio, o ambiente de trabalho, porque anteriormente eu também falei que nós somos muito demandados por quem nos contrata. Quem nos contrata já vem com uma semente criativa posta. A gente absorve essa semente criativa, esse início, quando não é algo já mais desenvolvido, no roteiro e tudo mais, e desenvolve isso. Então, naturalmente, tu te obriga a te conectar às coisas que estão acontecendo, porque essas ideias que vêm, elas vêm, né, não é do nada, elas vêm de um contexto, e o contexto é a contemporaneidade, e essa contemporaneidade acaba caindo na nossa mesa, na nossa frente, e a gente acaba exercitando isso e contribuindo com aquilo que a gente, né, consegue agregar de alguma forma, mas como basicamente a gente é muito estimulado pela realidade, então a gente acaba tendo que, né, se não fosse assim, se não quisesse, mas acabaria sendo, a gente acaba tendo que se atualizar, até quando é proposto alguma coisa que a gente não conhece, que a gente não tem afinidade ou que nunca executou, tem que ir atrás, tem que pesquisar, tem que estudar, não precisa esperar um mês para uma revista chegar em casa, né, ou na empresa para tu ler como é que se faz, ou se informar. Hoje tu acessa e tá ali tudo na hora, é uma barbada, quando não tem um filtro já que faz, ou um plugin que resolve. Então, basicamente é assim, eu acho que a realidade nos atualiza. Se atualizar e manter sempre um padrão de inovação, né? Aí até dentro disso, agora queria encaminhar mais para o final da entrevista. A gente tem em Santa Maria hoje um distrito criativo, né, que está numa vertente muito grande, numa expansão dentro da cidade.
E gostaria de saber, assim, de ti, tu que participou da ONG, né, de Santa Maria Cinema, que desde 2001 realizou grandes festivais, sendo um dos maiores do Rio Grande do Sul, enfim, que hoje não está tanto nessa crescente, né, mas que talvez com esse distrito criativo possa ter uma nova oportunidade de crescimento, um novo olhar, talvez até a própria cidade voltar a olhar novamente para esse festival e para essa ONG. Então eu queria saber assim como que o distrito criativo pode ajudar nessa retomada. Vamos lá, eu acho que essa questão do distrito criativo, ele vem muito a calhar, de certa forma é uma reprodução física do mundo digital, né? É um lugar onde a gente tem como explorar vários aspectos do universo da criatividade num único lugar, né, de maneira centralizada. Então, tem lugar para o festival, para mostras autorais, como tu colocou, tem lugar para novas tecnologias sendo empregadas para o audiovisual também. Acredito que, né, nos estúdios e tal, pode ser um lugar de pesquisa e de formação nesse sentido. Então, acho que ter um lugar que centraliza tudo isso e que respira esse ambiente de inovação e de desenvolvimento para o audiovisual, pô, é muito bem-vindo, porque tudo aquilo que tu nicha, que tu foca, porque a questão da inovação é algo presente, não é só no audiovisual, vamos combinar, né? Em todas as áreas, né? Tudo na nossa volta. Agora, se tu junta tudo isso sob o guarda-chuva do audiovisual, acho que ganha uma potência muito maior, porque poxa, a gente tem um propósito claro, é para o audiovisual, ou é para a criatividade, ou é para, enfim, para as artes no geral, mas para a cultura no geral. Então, acho que é muito bem-vindo e é um espaço que a gente tem que cuidar e incentivar e, de alguma forma, tentar viver nele também para, voltando à pergunta anterior, né, ir se reciclando e se atualizando. Christian, a gente queria agradecer muito a tua presença. É um privilégio para nós ter esse teu tempo disponibilizado, contar com todo esse teu repertório, com toda essa tua bagagem, e tu estar aqui disposto a contribuir com o conhecimento da gente que está começando, nós que somos acadêmicos, e muitos, inclusive, querem trilhar esse caminho do audiovisual. Tenho certeza que esse podcast vai ser muito enriquecedor. E é isso, a gente queria te agradecer, te desejar sucesso também, mas, na verdade, a tua carreira por si só já é um sucesso muito grande, né? E agradecer mesmo por tu estar aqui presente, dispondo desse tempo conosco. Fico lisonjeado e faceiro por poder contribuir com vocês. Muito massa. Gente que fica. Muito obrigado pela sua disponibilidade, por toda a bagagem, pelo conteúdo que tu trouxe aqui para nós hoje, né? Muito obrigado por isso. Esse foi o Pode Criar. Pode Criar,